Olá, sejam bem-vindos para mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje estou com um convidado muito especial aqui, professor Tony de Matemática. Bom dia! Bom dia, sou especial mesmo. A minha especialidade é ser especial e a sua também, viu? Escreve no seu caderno. Minha especialidade é ser especial, porque é verdade mesmo, todos somos, né? Somos todos especiais, principalmente nossos colegas professores que estão aí conosco no chat, mediando juntamente conosco essa aula. Aos professores que olharam a aula antes, né? Muitos me procuraram lá no @janaina.prof para falar sobre a aula de hoje. Hoje vai ser uma aula bem prática, pessoal. Nós vamos falar sobre os números e mais especificamente assim, sobre os números romanos. Vai ser uma aula bastante prática. Eu convidei o professor de matemática aqui para me ajudar também, para me auxiliar nessa aula. Show de bola. E aí nós temos a habilidade e o objetivo da aula. Dá uma olhadinha aí, pessoal. O tema da aula é algarismos romanos. Nós vamos fazer alguns exemplos aqui com vocês, ensinar a utilizar, por que utilizamos e tudo mais. Habilidade EF06HI01C. Reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente, de acordo com a sociedade e o contexto. O objetivo dessa aula: identificar o uso correto dos algarismos romanos. Então, a partir de agora, nós estamos reconhecendo que o tempo ele é uma organização construída culturalmente. Nós já tivemos uma aula onde falamos sobre os calendários. Vocês viram que no mundo, atualmente, existem vários calendários sendo utilizados. E o nosso calendário é o gregoriano. Agora, por que nós utilizamos até hoje os algarismos romanos? Por que será? Então, eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, mas antes eu gostaria de deixar uma questãozinha disparadora. A gente hoje vai usar bastante essas medidas de tempo, está bem? Vou deixar um minutinho para que vocês já se preparem e respondam. Estudantes, já pega o caderno aí, porque depois dessa pergunta, eu vou anotar algumas coisinhas aqui na lousa e vocês precisam copiar, tá bom? 1 minuto. Olha lá, voltamos, Janaína, e voltamos aí com bastante participação. Estamos aí na marca de 42 mil pessoas aí acompanhando sua aula, campeã de audiência. Olha que beleza. Lá. E já mandando aí um abraço para Roseli Aparecida da Silva de Araçatuba, da Fundação Casa de Araçá. Mandar também um abraço para Pei Eliseu Jorge, né? Os alunos de lá mandaram que a resposta são 10 anos, né? Também responderam 10 anos os alunos da Escola Antônio Fachada, em Franca, e a PEI professor Ernesto Kisaki, de Guaratinguetá. Um grande abraço a todos e obrigado pela participação. Obrigada, professor Tony. Então, dá uma olhadinha aí na tela, pessoal. Muito bem, acertou quem respondeu 10 anos. Então, uma década tem 10 anos, um século tem 100 anos e um milênio tem, em chat, responde aí para mim.
Enquanto eu vou preparando aqui, ó, vamos ver se sobe alguma resposta aí, hein, professor? Sim, sim. E um lustro tem quantos anos? Não faço nem sei o que é. O lustro são 5 anos, né? Eu não sabia. Nem usa mais isso, né? Nossa, Quando eu aprendi Bro. isso, eu tinha que fugir dos dinossauros na rua para chegar na escola, né? É Mas por isso antes que é usava bom o lustro, ter né? um 5 professor de anos. matemática, assim, vem Matusalém para trazer essas É, informações. a barba de Matusalém, né? Enquanto isso, o chat me responde aí, o milênio tem quantos anos, Ó, já pessoal? responderam aqui, já tem gente respondendo, né? O professor Jaime falou que 1000 anos, né? O pessoal da escola Maria do Carmo Serra Negra disse que um século tem 100 anos. É isso mesmo, aí. muito bem. Né? Deixa eu ver quem mais aqui É respondeu. lustro? Um lustro. Lustro. Os alunos da escola estadual Maria de Azevedo Passos, também dizendo que são 1000 anos o milênio. Olha que Legal. beleza. Então, essas unidades de tempo nós já dominamos, né, sexto ano? Vocês já sabem, então, identificar essas unidades de tempo. Agora, vamos refletir aqui um pouquinho sobre os números. E aí o professor fica à vontade também para participar. Então, assim, os números... o ser humano ele começa a ter a necessidade de contar lá no Paleolítico. Galera, relaxa, não precisa vocês saberem agora o que é Paleolítico, porque a gente vai ter uma aula só de Paleolítico. Mas, para ficar mais fácil, lá na pré-história, quando o homem ainda morava nas cavernas, foi ali que ele começou a ter a necessidade de contar. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um osso e faziam risquinhos. Por exemplo, ele ia pescar. Aí, lá na pesca, ele começava a fazer risquinhos para cada peixe que ele retirava, né, para cada peixe que ele pescava. Então, o homem ele sempre teve essa necessidade de contar as coisas. O número ele é abstrato, mas ele começa a ser utilizado em coisas muito práticas do dia a dia, né, Pro? Sim, sim. É uma coisa que é interessante, que percebe-se que o homem ele começou a contar a partir do momento que ele começou a acumular, né? Enquanto ele era nômade, ele não precisava acumular, porque o que ele precisava, ele mudava de lugar e conquistava. A partir do momento que ele percebeu que ele podia parar num lugar só, ele percebeu que ele precisava contar o que ele tinha. Já que você falou de nômades, vou contar a história aqui dos pastores. Para onde que eu olho, gente? Para cá? Eu vou contar a história dos pastores, né? Então, assim, como o professor falou, quando eles passam a ser nômades, a gente já está falando aí do Neolítico, tá? Que é uma próxima fase, Paleolítico, depois Neolítico. Teremos aula só sobre isso. Mas o que é importante aqui, ó? O professor falou sobre acumular, né? Então, vou contar para vocês aqui a história dos pastores. É assim, eles tinham ovelhas, certo? E aí, eles tinham essas ovelhas todas acumuladas ali num cercadinho. Porque, como o professor falou, eles se tornam nômades, eles começam a ter essa questão da acumulação. Cada vez que uma ovelha saía do cercadinho e ia pastorear, eles retiravam uma pedrinha, né? E aí, eles iam contando assim, ó, retirando pedras. E retirando pedras, cada vez que uma ovelha saía do cercado. E aí, até o final. Quando as ovelhas começavam a voltar no final da tarde, o pastor ele começava a devolver as moedas. As moedas? As pedras. Por que eu falei moedas? Você está pensando em dinheiro, né? Ele começa a devolver as pedrinhas, para saber que as ovelhas estão voltando. E aí, assim, pessoal, eles não tinham a noção de que isso aqui era uma quantidade, por exemplo, 10 ou 20. Mas eles tinham a noção de que isso aqui, essa quantidade, era a quantidade de ovelhas que eles tinham acumulado. São teorias, está bem? E aí eu tenho outra teoria bem bonitinha também. Dos povos mesoamericanos. Olha só, isso aqui é um quipu. Quem inventou esse sistema foram os povos mesoamericanos, os incas, os maias. Então, assim, eles já tinham essa noção de milhar, centena, dezena e unidade. Sim. Então, eles faziam assim, ó, nozinhos, ó. Aqui, 1, 2, 3. Tem 3 nozinhos, então é 3.621. Deu para entender? Ó. Então, cada quipu desse aqui representava um tipo de contagem. Então, poderia ser uma data, poderia ser quantidade de ovelhas, poderia ser o ano que um rei foi colocado no poder,
ou a data que alguém casou, a quantidade de pessoas naquele império. Então, era assim que eles contavam. E os povos mesoamericanos, eles já tinham essa noção muito bem estabelecida, né, de tempo. A gente fala muito dos europeus, mas os nossos povos mesoamericanos não deixam nada a perder. E aí eles iam, né, na Cordilheira dos Andes com várias cordinhas dessas aqui, representando uma contagem. Então, esse aqui é o quipu, tá bom? Muito bom. Eu posso abrir um parênteses? Claro. Você está falando das pedrinhas aí, né? Das ovelhas, né? Lembrando que eles começaram a domesticar os animais quando eles se tornaram sedentários, é isso, professor? Eu estou certo? Quando eles se tornaram... Na verdade, sim, lá no Paleolítico, eles já começam as contagens de tudo. E aí lá eles eram nômades. Sim, eles isso se mesmo. tornam, Muito bom. Eles se tornam sedentários no Neolítico. Mas Sim. aí a gente tem uma questão de permanência. Nem todos os povos eram sedentários. A gente tem uma mistura aí de nômades e sedentários. Sedentários ficam fixos num lugar, nômades caminham procurando recursos para viver, né? Exato. Mas voltando ao que eu estava falando das pedrinhas, você sabia que a ideia do cálculo vem dessas pedrinhas? Porque Legal. em grego, pedra é cálculo. É por isso que nós já falamos de calcular, porque antes se usava pedras para contar as ovelhas, né? Então eles calculavam, eles contavam com pedras, né? É por isso que chama cálculo, viu? Que legal. Cálculos do grego. Adorei Cá, saber. né? Muito bom. Então, vamos aos números romanos. Por que até hoje nós utilizamos os números romanos? Agora a gente deu um salto imenso aí na história. Vocês se lembram que a Europa, ela exporta para o mundo inteiro muito da sua cultura, da sua ciência, da forma de ser. O Império Romano, assunto que nós vamos tratar este ano, onde nós tivemos aí o começo aí dos algarismos romanos, está bem? Sobre o Império Romano, pessoal, fica tranquilo que nós teremos uma aula só sobre o Império Romano. Vamos focar hoje, então, nos algarismos romanos. E aí, nessa hora, que eu gostaria de mostrar para vocês aqui o relógio, dá uma olhadinha na tela. Essa atividade, ela está no caderno do aluno, na página 236, e aí ela pergunta, você já viu relógios com algarismos romanos? Acho que todo mundo já viu, né, Pro? Acho que sim, né? Eu tinha um. Você sabe ler as horas com algarismos romanos, Pro? Isso aí sim. Que legal. Então, essa fica uma questão aí para os estudantes. Está no caderno do aluno e vocês respondam de acordo com o que vocês sabem, está bem? Agora, pessoal, a prova vai fazer bem devagarzinho. Então, essa é a hora que vocês vão pegar o caderno. Anota o que eu vou passar agora, está bem? Porque a partir do que eu vou passar agora, a gente continua a aula e vocês vão conseguir responder as perguntas que virão depois. Então, eu vou colocar na tela para vocês e vamos representar os algarismos romanos. Dá uma olhadinha aí na tela. Ó. O número 1... E eu espero que vocês estejam anotando, porque depois vai ficar muito difícil de responder se vocês não estiverem anotando. O número 1 era representado pelo I. O 5 pelo V. Depois vem o 10, né? Sim. O 10 pelo X. Gente, minha letra não é muito boa, desculpem, tá? Depois do 10, nós temos o 50. Que é o L, vai anotando o sexto ano. Nós temos o C, que representa o 100. Ó, eu estou fazendo bem devagarzinho mesmo, que é para dar tempo do sexto ano copiar. Eu sei que às vezes vocês reclamam, ai, Pro, você passa tudo muito rápido. Então, tá aí, pessoal. E nós temos o D, que é o 500. E temos o M, que é o 1000. Estão anotando? Eu vou deixar na tela para vocês terminarem de copiar. E aí vamos falar um pouquinho aqui. E o 0, hein, Pro? O 0 não tinha, né? Os algarismos romanos não, né? Apesar de já terem povos que já usavam o 0, no caso os babilônios já usavam. Os babilônicos, os maias já os tinham hindus, Sabe que na Europa o 0 foi ser utilizado no século XVI, assim, que ele foi ser compreendido. Tanto que o nascimento de Cristo ele não é marcado pelo ano 0, mas pelo ano 1, porque os papas não conheciam, não sabiam utilizar muito bem o 0, né? Exatamente. E aí, espero que vocês tenham anotado. Será que eles conseguiram anotar?
Acho que sim, né? Sim. Eles estão falando do relógio aqui. Alguns disseram que era meio-dia ou meia-noite. Ai, que legal. Que legal, né? E teve uma Legal. pessoa que falou assim que o 4 do relógio dele está representado com 4 tracinhos, né? 4. Isso daí, gente, é uma coisa muito curiosa mesmo. Eles colocavam 4 para não confundir com 6. Então, no relógio, ele tá com 4 pauzinhos, mas, na verdade, a gente representa com IV mesmo, tá? É só no relógio que tem esse estilo, tá? Legal. Então, copiaram? Hein, sexto ano, posso continuar? Porque sem essa informação aqui, ó, vai ficar difícil para vocês. Copiaram? Vou pedir para colocar de novo na tela e vocês tiram um print. Bom, então agora vamos às regrinhas de utilização dos numerais romanos. Cadê meu negócio de passar aqui? Então vamos às regras de utilização. Primeira regra. Agora presta atenção, hein? Primeira regra. As letras I, X, C e M só podem ser utilizadas até 3 vezes. Até 3 vezes. Certo? Então, essas letras, elas podem ser repetidas até 3 vezes. Então, por exemplo, se eu quiser, aqui, ó, representar o número 3, o 30, o 300 e o 3000. É desta forma. Essa é a primeira regra, sexto ano. I, X, C e M podem ser utilizados até 3 vezes. Agora vamos para a segunda regra. Na lousa para vocês de novo. Segunda regra. I, X e C. Na frente de um número maior, ele soma. Então, olha só. Ele soma quando está à frente de um número maior. Vou colocar um exemplo aqui, ó, quer ver? Se nós tivermos aqui, ó, 50, certo? Se eu colocar o 10 aqui na frente, vai virar 60. Isso. Muito bom. Quer passar mais um exemplo, Pro? Colocar, por exemplo, o M com o C, por exemplo, né? O M com o C, então... O M com C. Ó, o M com o C. Ó, o número menor na frente, Isso. ele soma, então fica 1000 e 100. Exatamente. Muito bom. Segunda regra, ficou claro? Se não ficou claro, pessoal, fala no chat aí com o professor. Essa é a segunda regrinha. Então, vamos para a terceira regra. Terceira regra agora é de subtração, hein? Então, vamos lá. I, X, C. Ele subtrai quando está atrás. Deixa eu escrever subtrai. Subtrai. Escrevi certo, Pro? Subtrai. Certinho. Quando ele está atrás de um número maior. Então, vamos fazer o exemplo aqui. Um número maior, 1000. Vamos de 1000, vai. 1000. Aqui, ó. Atrás de um número maior, ele subtrai. Então, 1000 menos 100, 900. 900. É isso aí. Quer dar mais um exemplo aí, Pro? Por exemplo, a gente pode pensar no XL. Não, é só um X só. Acho que eu repeti, mas é um X só. XX. É XL. Deixa eu ver, apagador. Borracha. Eu estava comentando que eu adoro aquelas lousas Tem antigas. que apagar mais um X. Borracha, vamos lá. Como que Aê. fica? XL? XL. XL. Isso. Então, aqui representa 50, né? Isso. Menos o 10. 40. 40. É isso aí.
né? Na verdade, 50 menos 10, né? Mas tranquilo, deu para entender bem, né? Então, toda vez que o número, o x, estiver antes de um número maior que ele, a gente vai fazer uma subtração. Tranquilo, tranquilo. Isso aí, perfeito. Ok? Então, essa é a terceira regra. E aí, eu vou mostrar para vocês, quando vocês querem, deixa eu apagar aqui, ó. Se vocês quiserem representar números bem maiores, né? Porque esses povos, geralmente, eles estavam representando a agricultura ou a população, então eles utilizavam números muito extensos. E aí, no caso, se você quiser utilizar um número maior, o que você vai fazer? Ó? Aqui é o 5. Se eu colocar um tracinho em cima, ele vira 5.000. 5.000. Show! Se eu colocar 2 tracinhos em cima, ele vira 5 milhões. Cada tracinho multiplica por 1000, né, professor? Isso. Muito bom. 5 milhões. E aí, ficou claro? Será que eles estão entendendo? Alguma pergunta aí no chat? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Teve o professor Danilo falou que IV é igual a 4. E VI é igual a 6, né? Então, a gente tem o IV igual a 4 e VI igual a 6, né? Ótimo. Interessante. Perfeito. E aí, para mostrar para vocês que no caderno do aluno tem essas atividades, dá uma olhadinha aí na tela. Página 236, lá no caderno do aluno, vocês terão vários algarismos romanos de 1 a 100, bem legal. Essa aqui já é uma outra questão, agora a gente vai trabalhar um pouquinho os séculos, tá? Então, vamos lá. Os historiadores utilizavam algarismos romanos para representar os séculos, que nós falamos no começo da aula, que os alunos falaram que são 100 anos. Para compreendermos melhor essas representações, observe as tabelas abaixo e siga as orientações para realizar as atividades. Então, é assim, gente, ó. O professor já falou aqui que o número 0, ele ainda não era tão conhecido na Europa. E aí, o que acontece? Olha nesse primeiro exemplo aqui, ó. Exemplo 1. Se o ano terminar em 2 zeros, deixa eu só colocar um marca-texto. Se o ano terminar em 2 zeros, o século corresponderá ao primeiro algarismo à esquerda desses zeros. Então, olha só, ano 300, não terminou em 00? Então, é século 3. Ano 1800. Século 18, porque terminou em 00. Ano 2000, século 20. No caso aqui do ano 2000, ele só vai passar a ser século 21 quando começar o ano 2001. Ó, quando for o ano 2001, aí nós contaremos um novo século. Aí sim passa a ser século 21. Porque nós iniciamos a contagem. Quer fazer alguma consideração? Olha só. A professora Cleonice Ourinhos, da Escola Estadual, doutora Ari Correia, falou assim: parabéns, professora, sou de matemática, meus alunos e eu estamos adorando a aula, né? Teve um comentário aqui interessante também. Cadê? Deixa eu ver. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Olha lá. Professor Elmi, ele falou assim: é preciso enfatizar que é uma datação cultural, que podemos representar os séculos com algarismos normais também. Sim, só que a gente vai achar literaturas com algarismos romanos e precisa saber ler, né? Exato. Justamente, a habilidade, ela fala isso, que essas contagens, elas são culturais, e aí, como eu justifiquei no começo da aula, né? A Europa, a gente sabe de toda a questão eurocêntrica, que a gente vai falar em outras aulas, mas a Europa, ela vai exportar aqui para as Américas alguns padrões, por isso que a gente estuda dessa forma. Importante. Sabemos que é eurocêntrico, viu, professor? Sim. Mas aí a gente precisa estudar desta maneira. Então, olha só, datação de séculos também está no caderno do aluno, página 237. E aí, nós temos aqui alguns exemplos, ó. Vamos lá. O século XIV, ele começa em 1301 e termina em 1400. Século XV começa em 1401 e termina em 1500. Século XVIII começa em 1701, termina em 1800. Século XIX, 1801 e termina em 1900. E século XX, 1901 e termina no ano 2000.
Então a gente está no século XXI. Estamos no século Olha XXI. aí. Inclusive, já respondi aqui a página 237, né? Bom, pessoal, olha só. Tem aqui umas atividades para que vocês possam fazer de acordo com o que a gente acabou de explicar sobre os séculos. Façam essa atividade, posta lá na hashtag Eu no CMSP, marca aqui a professora Janaína, o professor Tony. Isso. E foi um prazer. Poxa, a aula estava tão legal que passou rápido, Poxa né? vida, queria 40 minutos para falar disso aqui. Eu também. Muito obrigada, estudantes que estão conosco, professores, professor Tony. Obrigado, e até obrigado a pelo próxima. convite. Valeu, pessoal. Um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.